Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Fernando, professor de arte, e vamos com mais uma aula aqui para o 7º ano. Então, lembrem-se de acessar o Classroom, de fazer as atividades obrigatórias, né? De pegar e concluir as atividades, né? Para que a gente possa saber o que vocês estão fazendo, para que a gente possa dar as notas, a presença, né? E vamos lá para lembrar um pouquinho da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre música, sonoridade e pluralidade cultural, né? Então os artistas de rua, como que eles, a ideia aqui do livro de juntar culturas diferentes, músicos que tenham, que venham de culturas e de países diferentes, né? E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cultura nordestina, as relações entre a imagem e a música. Então nós temos aqui uma estilogravura do J. Borges, né? Forró Sertanejo, ele intitulou essa obra. Nós podemos ver que ele usou outras cores, né? Que ele está representando a dança. E é uma forma aí também de música da arte nas ruas, né, do Nordeste brasileiro, né? Das quadrilhas, que a gente também falou um pouquinho, da festa junina e, enfim. Falar aqui, lembrar mais um pouquinho sobre a estilogravura. Então, a estilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. Então, nós temos aqui no nome já, né, na palavra, estilo, que é de madeira, tá? Então, a matriz dessa gravura, ela é escavada, ela é esculpida na madeira. É um processo muito parecido com um carimbo, ok? Porém, os artistas eles usam esses desenhos para geralmente contar uma história, né? Não é exatamente igual aquela função específica do carimbo, né? De registrar um documento ou coisa do tipo. É mais sobre a arte mesmo, né? Representar desenhos, fazer a gravura através da madeira. Então, vou deixar aqui um teste para vocês. O que é xilogravura? Né? Então, é a alternativa A, gravura na pedra, ou a alternativa B, gravura na madeira. Então, vou deixar um tempinho para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Tudo bem, pessoal, então voltamos aqui sobre o que é xilogravura. Alternativa A, gravura na pedra, ou alternativa B, gravura na madeira? A alternativa B é a correta, né? A gravura na madeira, porque lembra que eu falei? Xilo vem de madeira, né? E a gravura, então xilogravura é a gravura na madeira. A arte da xilogravura atravessou os tempos e foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Então temos aqui do lado um exemplo, né, de xilogravura mais antiga e bem interessante porque ela tem vários detalhes. E ela tem também essa ideia, o artista no caso, de ter uma sequência. Então eles usavam essas matrizes para poder reproduzir essa imagem várias vezes, como se fosse um livro, por exemplo, né? Então aqui a gente tem, né, duas imagens de xilogravura. Aqui essa maneira de criar imagens ficou muito popular no Nordeste por conta dos cordéis. Então a gente falou um pouquinho nas aulas anteriores sobre o cordel, né? Ele são livros onde os artistas pegam as suas matrizes de xilogravura, imprimem, inclusive nessas impressões eles anotam o número da impressão. Então você sabe qual que é a sequência. Esse aqui foi o primeiro livro que ele fez, esse daqui foi o quinto, e assim por diante. Então, o quiz número 2 aqui eu trago a pergunta: onde a arte da xilogravura se popularizou primeiro no Brasil? Né? Não quer dizer que não tenha xilogravura no resto do Brasil, mas ela é bem popular em um lugar. Aonde que é? Onde que ela se popularizou por primeiro? Alternativa A, no Sul. Alternativa B, no Sudeste. Alternativa C, no Centro-Oeste. E alternativa D, no Nordeste. Então, deixar um tempinho para vocês escolherem a alternativa e daqui a pouco nós voltamos com a resposta correta.
Muito bem, então voltamos agora com a alternativa correta. A alternativa correta é Nordeste, né? Então foi o lugar onde os cordéis fizeram mais sucesso, por primeiro, obviamente. E tem uma tradição muito forte no Nordeste de se fazer os cordéis, até hoje. Mesmo a gente tendo tecnologias novas, essa virou uma tradição, né? Uma cultura local do Nordeste brasileiro. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura de cordel. Então, os cordéis são pequenos livros que contam histórias sobre acontecimentos, lendas, causos e outros temas, passados de geração em geração. Então, quando a gente passa alguma história de geração para geração, tem um fato interessante que elas vão tendo pequenas mudanças. Então, a interpretação das pessoas faz com que, quando a pessoa vai falar a história de novo, ela mude uma palavra ou outra. É muito difícil que você reproduza uma história exatamente com as mesmas palavras. E isso faz com que as histórias fiquem cada vez mais interessantes, talvez. Por quê? Porque depende da interpretação de cada pessoa, né? E os cordéis, eles trazem essas histórias de forma impressa, tanto escrita como nos desenhos da xilogravura. Os cordéis são vendidos em feiras livres e praças, penduradas em cordões. Daí a origem do seu nome, cordão, cordel. Então esses livros nas feiras, né, essas feiras populares que nós temos nas ruas, geralmente por todo o Brasil, lá tinha lá no começo, no Nordeste, tinha essa tradição de pendurar esses livros, né, os cordéis, em um cordão. Esses livrinhos, essas histórias contadas e carimbadas pela xilogravura, em cordões. Daí que veio o nome, né, batizado aí popularmente de cordel. Aqui nós temos um exemplo dos cordões, né? Tem até o grampo de roupa segurando ali os livros, né? Os cordéis. Então, o próximo quiz, a pergunta é a seguinte: o que é literatura de cordel? Então, a alternativa A, uma corda própria para fazer rapel. Alternativa B, um livro que conta histórias passadas de geração a geração. Alternativa C, um estilo de literatura chinesa. E a alternativa D, são pinturas em azulejos. Então, deixar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então vamos ver aqui das alternativas que nós temos, qual que é a correta. Então, o que é literatura de cordel? Alternativa A, uma corda própria para fazer rapel. Não, essa é errada. O que é o rapel? O rapel é um esporte radical onde as pessoas pegam e descem, né, com uma corda pendurada e tal. Não é, isso não é. Alternativa B, um livro que conta histórias passadas de geração em geração. Sim, é isso, né? Esses livros são histórias populares, né, que geralmente são passadas de geração por geração. E o cordel é um tipo de registro dessas histórias. Vamos ver aqui as outras. Alternativa C, um estilo de literatura chinesa? Não, não é. Alternativa D, são pinturas em azulejos. Também não. Esse é outro estilo de arte. Então aqui nós temos a alternativa correta, alternativa B. Um livro que conta histórias passadas de geração em geração. Um fator interessante é que podem existir, né, e existem histórias novas também, tá bom? Não precisa também seguir exatamente só essa tradição de reproduzir histórias antigas, né? Isso também vai muito da imaginação do autor, né, da imaginação do artista. Então aqui sobre o registro de outras artes através do cordel. Então músicas, danças, imagens e obras literárias são reveladas na cultura cordelista e na arte deste artista, né? Então, por exemplo, quando o artista ele faz o cordel, ele consegue retratar outras artes. Então ele pode, por exemplo, fazer músicos tocando instrumentos, e ali você já começa a ter noção de outras artes, né, da cultura local e da história que ele está contando. Então ela também é muito rica literalmente, né, pela literatura. Por quê? Porque ela conta histórias. Então muitas vezes não são só desenhos, né, são também histórias escritas, né, além do desenho da xilogravura ali no cordel, ela também tem o texto, né? Ela também tem a história escrita. Então, o cavalo marinho, o bumba meu boi, o forró pé de serra, né? Animais de várias espécies e regiões, pessoas dançando e tocando. Então, aqui tem as tradições que nós vimos nas aulas anteriores, né? Como o cavalo marinho, o bumba meu boi, o forró, né? Que são danças que envolvem a música, que envolvem a tradição, que envolvem a cultura local. Então, o cordel ele é uma forma de registro também de uma cultura, de uma forma de coisas talvez bem maiores, né? Não é apenas um livro, ele é um registro da cultura local. Então, são muitos os temas em versos cantar e em imagens transformar. Então, tem muitas formas de você pegar e transformar um tipo de arte em outro tipo de arte, né? É isso que essa frase quer dizer, que você pode transformar uma coisa que às vezes é visual em algo auditivo. Então você pode, através dessa imagem, você também pode compor uma música, né? Transformar em vários outros tipos de arte existente. Então aqui eu vou deixar uma questão para vocês escolherem a alternativa correta. O cordel também pode ser considerado como alternativa A, um livro de literatura estrangeira. Alternativa B, uma forma de registrar outras artes, como a música. Alternativa C, uma arte portuguesa. E a alternativa D, uma cultura indígena. Então vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
Tudo bem, pessoal. Então vamos ver aqui sobre das alternativas, qual que é a correta. Então, o cordel também pode ser considerado como alternativa A, um livro de literatura estrangeira? Não, não dá, porque é uma tradição brasileira, né? Que vem lá do Nordeste, mas que hoje em dia está presente aí no Brasil todo. Alternativa B, uma forma de registrar outras artes, como a música? Opa, aqui nós temos uma alternativa mais coerente, que a gente pode talvez ser a correta. Alternativa C, uma arte portuguesa? Não, né? Porque também volta lá ao mesmo motivo que a A também está errada. Por quê? Porque é um tipo de arte brasileira. E a alternativa D, uma cultura indígena? No caso aqui não é uma cultura indígena. Por mais que as culturas, temos a cultura indígena brasileira, né? Não é um tipo de arte que vem dos indígenas, né? Então é um tipo de arte feita nas cidades. É um tipo de arte aí que foi desenvolvida nas cidades. Então a alternativa correta é a alternativa B, uma forma de registrar outras artes, como a música, ok? E vamos seguir aqui. Agora nós vamos falar sobre um cordelista, né? Um artista que faz o cordel. Então, nós temos o J. Borges, ele nasceu em 1935 e ele é um artista pernambucano. Então, ele vem lá do estado do Pernambuco, né? No Nordeste do Brasil. Nós temos aqui uma foto dele, né? Dele secando, né? Colocando no varal as suas obras. E no fundo nós conseguimos ver vários cordéis que ele já fez, né? Lá no fundo, ó. A gente consegue perceber vários cordéis que ele já fez. E como é feito com tinta fresca, tem que se pendurar a tradição, né? Pendura no varal para que seque também essa tinta usada. Ele é o mestre da literatura de cordel da xilogravura. Então, para ele fazer os cordéis, como é na tradição, ele usa da xilogravura. Então, veja que esse artista, o J. Borges, nos conta sobre os cordéis. Então, aqui é uma fala, tá? De uma entrevista que ele deu. Então, ele fala lá, ó, me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel, que meu pai comprava na feira para a gente ler. Era o jornalismo nosso. Então, em uma época remota, lá, quando ele era criança, ele não tinha ainda, por exemplo, a televisão. Tá? O rádio era uma tecnologia mais cara, né, que era difícil também de ter acesso. Então, uma forma das pessoas terem uma comunicação com pessoas mais distantes era através da leitura, através do jornal. Mas no sítio, lá no sertão, no Nordeste, era difícil chegar. Imagina, um lugar muito distante. Então, a família dele, como que eles tinham notícias, sabiam das coisas que estavam acontecendo? Através do cordel. Porque também é uma forma de arte barata. Os artistas geralmente vendem num preço acessível. Então eles tinham informações, sabiam o que estava acontecendo através dos cordéis. E aí, provavelmente, da onde surgiu o interesse dele e a paixão dele em seguir como um artista e aprender a fazer os cordéis. Então, o quiz aqui número 5. Durante o tempo que a informação era muito difícil de chegar a lugares distantes, o cordel também exerceu essa função. Segundo o artista J. Borges, o cordel também teve uma importância, alternativa A, ritualística, alternativa B, jornalística, alternativa C, classicista e alternativa D, barroca. Então vou deixar um tempinho para que vocês escolham a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui, vamos ver qual que é a alternativa correta. Através daquela fala que nós vimos do artista J. Borges, ele fala que o cordel ele também teve uma importância na vida dele por ser alternativa A, ritualística. Acredito que não, né? Porque o ritualístico aqui ele vai entrar na parte mais religiosa. Não é exatamente isso que ele queria dizer. Alternativa B, jornalística. Sim, que é da onde ele tinha informações, né? Da onde que ele trazia informações para a vida dele, para o cotidiano dele na época, através da leitura dos cordéis. A C, classicista, não, porque o classicismo europeu aí, que a gente estuda na arte, não tem nada a ver com isso. E também o D, barroco, não é a alternativa correta. Então, nos sobra aqui a alternativa B, jornalística, né? Uma forma de você ter informações sobre o que está acontecendo. Então, eu quero deixar agora uma atividade para vocês. A partir dessas informações que a gente teve, que a gente estudou na aula de hoje, né? A gente tem aqui, ó, misturando humor e crítica social, os versos dos repentistas oferecem uma visão especial da vida e da alma do povo brasileiro. Que tal agora você criar um texto com crônicas da vida cotidiana e depois ilustrar este texto com desenhos? Então prestem atenção aqui. Vocês não vão precisar fazer uma matriz de xilogravura, esculpir a madeira. Mas a gente vai fazer como que é essa tradição, né? A ideia dessa tradição. Então, através das histórias, das informações, da cultura que as pessoas têm, né? As pessoas vão passando isso de geração em geração e a gente vai conhecendo histórias novas. E eu quero que você crie uma agora. Que você pegue, lembre que essas histórias, é igual na Embolada, né? É uma história engraçada, criativa, improvisada. Eu quero que você crie essa história. Então você vai escrever essa história, primeiramente. Pode ser bem simples esse texto teu, não precisa ser muito grande, mas tem que ser uma história. Imagina que tem começo, meio e fim, né? Qual que tem que ter uma lógica entre isso. E depois que você criar essa história, você pode ilustrar essa história, né? Fazer os desenhos, como acontece no cordel. Então no cordel existe uma história e aí o artista ele pega e retrata, ele faz os desenhos dessa história nos cordéis, além de escrever. Então, eu vou deixar um tempinho para vocês colocarem aí essas ideias no papel, né? E aí daqui a pouco nós voltamos.
Tudo bem, pessoal. Então, voltando agora, já que vocês tiveram um tempinho para pensar nessa história, para que vocês possam deixar ela já preparada para que depois, né, da aula vocês possam ir começar o desenho de vocês e pensar nesse cordel, né, de uma forma simples, poucas páginas, poucos desenhos, vocês consigam contar uma história, né, junto com o texto de vocês. E vamos falar um pouquinho sobre, lembrar, né, o que nós vimos na aula de hoje. Então, na aula de hoje nós falamos sobre a cultura nordestina, as relações entre a imagem e a música. Nós falamos também sobre a xilogravura, né, como que a xilogravura ela foi desenvolvida, como que ela é desenvolvida no caso, como que ela é feita para fazer as gravuras. Falamos aqui da literatura de cordel, que se utiliza da xilogravura para ter as imagens dentro dessas histórias, desses livros, né, que são vendidos em feiras, né, que são colocados em cordões, por isso vem o nome cordel. E vimos um pouco das palavras aqui do artista J. Borges, né, da interação que ele teve desde criança com o cordel e que isso era bem importante para ele ter informações, para ele conhecer o mundo através dos livros, através dos cordéis. Ok? Então, lembrá-los, né? Aqui tem as referências, né? De onde a gente tirou as imagens. E eu queria lembrar vocês de fazerem as atividades obrigatórias, né? No Classroom, de anotar elas como concluídas. E gostaria de agradecer muito a companhia de vocês até aqui. E até a próxima aula. Muito obrigado.